O ministério verdadeiro da igreja é falar para o poder público aquilo que ele não quer ouvir. Porque assim foi todo o ministério profético no Antigo Testamento. Se você não concorda, leia. E antes de ficar dizendo para mim, eu não gosto do que você fala, problema da senhora, Mora. Vai ler os profetas do Antigo Testamento e depois a gente conversa. E eu sei que nos dias de hoje as pessoas às vezes se afastam da igreja e nós usamos o termo, ele está desigrejado. É que tem alguns casos que o fato dele sair da igreja significa que ele está com Deus. Ele vai ficar sem Deus se ele continuar dentro daquela espelunca. O idiotes do grego é aquele que cuida só das coisas que são suas. Ele não quer nem saber dos outros, os outros que se ferrem. Eu quero cuidar de mim mesmo. O políticos é o que cuida de todos e o idiotes é o que cuida de si próprio e quer que os outros se ferrem. Portanto, nós percebemos que nos dias de hoje os nossos políticos são idiotes. E eu sei dos movimentos que existem aqui. Políticos e religiosos nasceram para viver abraçados, porque todo político gostaria de ter o poder sobrenatural de um líder religioso, e todo religioso gostaria de ter a caneta e o orçamento do político. Os profetas do Antigo Testamento, se você que já leu os profetas todos, muita gente quando você fala de profeta, ele pensa em vidência, em adivinhação. Sim, aconteceu Elias, Eliseu, Natã, alguns casos específicos em que o profeta predisse alguma coisa, mas são casos pontuais, e geralmente era sobre Israel, sobre o seu pecado, sobre suas guerras e seus conflitos, por estar fora ou dentro da vontade de Deus. Não era adivinhação tipo bola de cristal. Mas se você ler os profetas todos, você vai ver que 99,9% do ministério profético era de exortação e de admoestação. Era da palavra de Deus para colocar o povo no rumo, porque o rei era uma linhagem, o filho do rei era reizinho, e o neto do rei era reizinhozinho, e era sempre ungido, e era aquela dinastia. E o sacerdote também, filho de sacerdote era sacerdotezinho, eles tinham crachá de rei e sacerdote, mas tinha gente que olhava e falava assim, esse cara não é de Deus coisa nenhuma, ele está aqui na igreja, tem um crachá, mas é só porque ele é filho do homem, mas ele não tem nada de Deus aí. Talvez você nunca tenha visto isso na vida, mas acontece. Mas o profeta não, já disse isso aqui, né? O profeta surgia de qualquer lugar e era um cara de Deus. E ele punha o dedo no nariz do rei e do sacerdote. Ele era uma pedra. O profeta era o cara que punha areia na engrenagem da religião e da política. Era o cara que, o Natã que falou, ô Davi, você conhece o cara que tinha um rebanho cheio de ovelha e matou um cara para pegar a única ovelhinha dele? E Davi falou, tem que matar esse cara é você. Que mandou Urias para frente da batalha e ficou com a mulher dele, a Batseba. Esse era o Natã. Ou o Elias, como é citado aqui, que foi a pedra no sapato de Acabe e Jezabel. Lembra que mandou fogo do céu e acabou com os profetas de Jezabel, os profetas de Baal. O furdúncio vinha do profeta. E aí o Herodes ficou preocupado, porque caramba, eu já matei o tal do João Batista, me traz a lista aí, quem mais eu tenho que matar? Porque para o poder político, esse negócio de emancipação não é bom. O João Batista, quando foi morto, foi ótimo para o Império Romano, porque esse cara que ficou colocando o dedo no meu nariz, dizendo que eu catei a mulher do meu irmão, vai cuidar da sua vida. Eu não sei também se o João Batista tinha que fazer esse negócio, sabe? Mas ele fez, irmão. Quem sou eu para dizer o que o João Batista tinha que fazer? Então, quando o Salomé falou o pescoço dele, beleza. Acaba com o profeta, acaba o cara que fica falando as verdades que eu não quero ouvir. O ministério verdadeiro da igreja é falar para o poder público aquilo que ele não quer ouvir. Porque assim foi todo o ministério profético no Antigo Testamento. Se você não concorda, leia. E antes de ficar dizendo para mim, eu não gosto do que você fala, problema da senhora, Mora. Vai ler os profetas do Antigo Testamento e depois a gente conversa. Mas também foi ótimo para os religiosos, hein? Porque João Batista era o cara que ia para o deserto, batizava as pessoas e as multidões iam atrás dele. E ninguém queria mais ficar dentro do templo, porque os saduceus estavam mancomunados com Roma. Naquela época, ser um herege e ser um apóstata da fé, não eram as pessoas que se afastavam do templo, eram os que estavam lá dentro. Você entendeu? E a palavra de Deus, no capítulo 3 diz, estava com João Batista lá no deserto. E o povo ia até ele e ele dizia, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O reino não estava com os sacerdotes, nem mais dentro do templo. Devia ser um negócio muito, mas muito engraçado, porque Jesus era judeu, ele cumpria a lei, ele entrando no templo, e o povo dizia, nós vamos sacrificar um cordeiro agora. Ele pensando, vamos sacrificar um cordeiro.
Eu sou cordeiro. Não devia ser? Devia ser. Não estava mais lá dentro, não era mais aquilo. E eu sei que nos dias de hoje as pessoas às vezes se afastam da igreja e nós usamos o termo, ele está desigrejado. É que tem alguns casos que o fato dele sair da igreja significa que ele está com Deus. Ele vai ficar sem Deus se ele continuar dentro daquela espelunca. Era assim nos dias de Jesus. Se afasta dos saduceus e dos fariseus, foge da religião, senão você não vai conseguir ter Deus. Em 2012 eu fiz uma música, ouça lá no Spotify, não deixa essa banda morrer, se chama Fora do Sistema, onde eu digo, eu quero estar louco, mas eu quero estar certo. Fora do sistema, longe, eu ando mais perto. Mas enfim, fecha a propaganda plim, plim, do resgate. O poder político e o poder religioso são irmãos, andam de mãos dadas. Nós fomos feitos um para o outro, pode crer. Religião e política existem para viverem juntas. Eu sei que nós temos uma religião, nós somos cristãos, e alguém que passa aí na porta fala isso aqui, é uma igreja, é uma religião. Tudo bem, existe um sentido da palavra religião, que é um sentido que designa pessoas que professam alguma fé. É o nosso caso, é um fenômeno social das religiões, tudo bem. Mas há um lado pejorativo dessa palavra, que é a religião como um sistema que tenta controlar pessoas e controlar Deus. Isso nós não queremos ser. Você pode ser palha de aço, mas não necessariamente tem que ser bombril, tem outras marcas. O fato de professarmos uma religião não significa que nós temos um sistema religioso que nos orienta. Porque o sistema religioso e o sistema político, ambos trabalham com domínio e controle. Matar João Batista foi ótimo para Roma e excelente para os sacerdotes. Acabou a pedra no nosso sapato. É o cara que fala contra o Herodes, e o Herodes não gosta, e o cara que fala contra saduceus e fariseus, esses caras também não gostam. E lembre-se, João Batista era filho de Zacarias com Isabel, e eles eram da tribo dos levitas. Ele era descendência de sacerdote. João Batista era descendente de sacerdote. João Batista cresceu no templo, o pai dele era sacerdote. Era para ele estar lá junto com os saduceus, o João Batista era para estar lá, porque o pai dele era sacerdote. Aliás, agora não sei se ele era descendência de Zadok ou de Levi, mas whatever. Você não vem aqui também para ficar sabendo tudo de teologia, sou eu que sou pastor, né, irmão? Vai devagar. Mas enfim, ele estava lá. Há quem diga que talvez João Batista deveria ter sido o sumo sacerdote. Eu não sei, eu não tenho tanta profundidade de conhecimento para isso, mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho para João Batista falou, estou fora, falar não quero mais, estou fora do sistema, e ele vai para o deserto. Então a morte de João Batista foi um grande negócio, tanto para os religiosos, tanto quanto para Herodes e para Roma. O incômodo é continuar acontecendo libertação depois de ter matado o cara, e veio o papo, né? É que o João ressuscitou, caramba, encarnou em quem? Ou é outro profeta, ou Elias, que era um outro sinônimo de um cara que pôs o dedo na mão, na ferida dos reis. E aliás, como diz o profeta Malaquias, que o Espírito, entre aspas, o mesmo ministério de Elias, se manifestaria antes da vinda do Messias, e era o próprio João Batista, que viria na unção de Elias, ou no poder de Elias, para fazer a mesma coisa, e botar areia na engrenagem da religião e da política. Deixa eu te falar uma coisa interessante, a palavra polis do grego significa cidade, a polis. O substantivo politikos, é aquele que cuida da polis, o politikos, é de onde vem a palavra político. É aquele que cuida do que é comum, do que é da cidade, do que é de todos. É isso que significa. É quem tem uma vocação para cuidar do bem comum, para todos. Existe também uma preposição grega, que é a preposição idios. A preposição idios significa a si mesmo, para você mesmo. Quando você faz a sua terapia e você descobre as suas idiosincrasias, são os seus próprios fantasmas, aquela loucura que paira na nossa cabeça, são as coisas próprias de nós mesmos. E do idios também a gente tem o idiotes. O idiotes do grego é aquele que cuida só das coisas que são suas. Ele não quer nem saber dos outros, os outros que se ferrem, eu quero cuidar de mim mesmo. O politikos é o que cuida de todos, e o idiotes é o que cuida de si próprio e quer que os outros se ferrem.
Portanto, nós percebemos que nos dias de hoje, os nossos políticos são idiotas. Mas isso que eu estou falando para você não é uma invenção minha. Isso é uma constatação, não é só semântica. Isso é uma constatação real. A idiotice de quem quer matar o movimento verdadeiro de Cristo para que continue se beneficiando. Mas isso acontecia tanto com os políticos daquela época, no caso do Império Romano, quanto dos religiosos. Porque o políticos deveria cuidar do todo, mas o idiota é aquele que quer manter todos presos à sua rede. Quando eu era garoto, meu pai na Praia Grande, no Balneário Flórida, na casa do meu tio, final de tarde, passava a rede. Eu ficava só segurando o farolete e o balde. Mas ficavam uns 2 ou 3 segurando aqui com a água meio pela cintura, a ponta da rede, que era alta assim, devia ter uns 30 metros, e uns outros 3 que ia lá na outra ponta, e enquanto aqueles ficavam ali no raso, eles iam passando, fazendo uma curva. Já passou a rede assim? Já? É muito legal. E quando chega lá, junta as 2 pontas e puxa. Vem placa de carro, tampa de privada, bota, sapato, sabe, redinha, aquelas redinhas de limão, mas vinha peixe também. Vinha peixe. O religioso e o políticos, que na verdade são 2 idiotas, o que eles querem é segurar as 2 pontas da rede e te manter dentro. Essa coisa de movimento que emancipa pessoas é péssimo para a religião. Porque a religião comercializa o que é sobrenatural. A religião, quando acontecem as curas e os milagres, ela quer dizer que é minha, porque você é dessa igreja. A religião quer que você seja tipo torcida de futebol, que você seja sócio torcedor. A minha igreja é um poder, a minha igreja é uma bênção. E você sempre lute por um ideal de um local, de um CNPJ ou de uma placa. Aliás, para a religião e para a política, é excelente que existam pessoas sempre doentes, não emancipadas, que não ouviram a proclamação e que são facilmente aprisionadas. Se você tem uma doença, é porque você não trouxe a sua oferta e não fez o que deveria fazer. E quando você faz e consegue a sua bênção, como é que eu vou continuar te prendendo se agora eu já te emancipei? Então eu vou dizer para você que tem mais de Deus ainda está por vir e você continua preso. Ou porque você não tem, ou porque você quer mais, ou pela necessidade, ou pela ganância, a religião precisa te prender, porque é você que perpetua saduceus e fariseus. Mas a política precisa da mesma coisa. Eles estão rindo de gargalhada enquanto você está brigando contra a direita e a esquerda, se é aquele presidente ou se foi o anterior, se é o próximo ou se é o agora. Eles estão ali disputando com o joystick para saber em qual rede você vai ficar, enquanto o povo está discutindo essas coisas. Enquanto uma Cuba socialista ou comunista não quer que ninguém saia, porque ele não pode, quando vai ter Jogos Olímpicos, você não pode ficar em outro país, e ele quer te manter, porque é você que sustenta o sistema. O outro idiota loiro do cabelão quer fazer um muro para ninguém entrar, para não atrapalhar o sistema dele. E outros países religiosos, sejam hindus, muçulmanos, se descobre que tem um cristão ou alguém diferente, mata, porque ele atrapalha a gente. Essa discussão é idiota, porque os comunistas são do diabo. Não, todos são. Você acha que o comunismo é do diabo? Igualmente aos capitalistas. O mundo jaz no maligno. Você não entendeu isso? O mundo jaz no maligno. Nós somos a ação profética de Deus no meio da terra, que não tem rabo preso com nenhum lado, que pode ser que no dia em que esteja indo muito para lá, a gente puxa para cá, e quando a gente acha que está indo muito para lá, a gente puxa para cá. Mas dizer que eu sou subserviente a alguma das 2 ideologias, não, vai lamber sabão, vai ver se eu estou na esquina. Eu sou do Evangelho, eu sou emancipado, eu conheço o Rei, e eu sei dos movimentos que existem aqui. Políticos e religiosos nasceram para viver abraçados, porque todo político gostaria de ter o poder sobrenatural de um líder religioso, e todo religioso gostaria de ter a caneta e o orçamento do político.
É por isso que eles se abraçam tanto. É por isso que Roma precisava dos saduceus, porque era a palavra dos sacerdotes que mantinha o povo subserviente na pax romana para pagar os seus impostos. E é por isso que os saduceus cumpriam a vontade de Roma, porque era Herodes que fazia com que a aristocracia religiosa pudesse manter o seu comércio. Uou, 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 nada mudou. Esse é um hino evangélico. Como é que chama aquele cantor? Quem? É o Léo Jaime, pastor Léo Jaime. Nada mudou. Nada mudou. Então Herodes fica louco, porque eu já matei o João Batista e agora tem um monte de gente fazendo igual. Ô Teófilo, é isso que está acontecendo. Está surgindo uma comunidade livre. Ela faz o que ela faz porque ela é livre. Deixa eu te falar uma coisa. Se você acha que você desenvolve a terra e prospera nela, porque essa é uma ideia do capitalismo, você está muito errado. Essa é uma ideia do reino de Deus desde a criação. Se você acha que você desenvolve o seu trabalho aqui livremente e o trabalhador é digno daquilo que tem, essa não é uma ideia neoliberal. Isso está na palavra de Deus desde que o mundo é mundo. Você não faz isso por causa do capitalismo, você faz isso porque você é um cristão. E a maneira que você desenvolve e ordena, como Paulo diz aos Efésios, sobre patrões e empregados, não é uma ideia corporativa do capitalismo. Isso é uma justiça de Deus desde que o Evangelho existe. E você reparte o teu pão com aquele que não tem, não porque é uma ideia socialista ou comunista, porque isso é o reino de Deus. Quem multiplicou o pão primeiro foi Cristo. E se você diz que a mulher tem que ser digna, ela tem que ter espaço na sociedade, não é porque você tem uma ideologia de esquerda, é porque você acredita como Jesus Cristo na dignidade, que conversava com prostitutas, entrava em Samaria e sempre tratou a mulher com dignidade. E se você acha que todos têm o direito à vida, não é porque você é de uma ONG socialista, é porque você crê no Evangelho. Porque socialismo e capitalismo vieram depois do século XVI, XVII, depois da Revolução Industrial. Jesus já estava há anos-luz na frente disso. Só que cada vez que você fala do Evangelho, alguém vai querer pegar alguns versículos e distorcer para colocar na sua rede e outros para outra rede, e enquanto a gente briga por essa idiotice, tem alguém arrancando o nosso dinheiro, e arrancando a nossa vida, e nos escravizando ao seu jeito de pensar. Eu achei interessante um dia que eu vi uma matéria, acho que foi um especial, de não sei que canal que foi, falando sobre, acho que era a Suíça. E os políticos lá andavam de bicicleta, porque todo mundo anda de bicicleta, e comprava pão na padaria. Era uma pessoa comum, como era o médico, o engenheiro. Ele não era um herói. Ele não usa capa, ele não voa. É uma pessoa comum que cumpre, só que a vocação dele é cuidar do bem comum, a minha é trabalhar no hospital, o outro é de recolher o lixo, e todos eles vivem bem. Essa é uma sociedade justa. No nosso caso, não. A gente sempre tem que ser subserviente, doente e necessitado, ou para estarmos na subserviência da religião, ou para ficarmos na subserviência do voto, porque sempre tem um vampiro, um de cada lado, sugando o nosso pescoço. Obviamente que os principais sacerdotes têm mais do que o povo, eles têm benefícios diferentes por apoiarem os políticos. Mas eu não estou falando de hoje, eu estou falando dos dias de Cristo. Herodes ficou pé da vida porque alguma coisa estava emancipando pessoas. Você se lembra em Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João foram presos e foram levados diante das autoridades? Eles falaram: de onde vêm esses caras? Eles eram pescadores iletrados, e eles falam bem, e eles estão olhando no olho com a gente. Com certeza eles andaram com Cristo, aquele metido que achava que podia falar olho no olho com a gente. É isso mesmo. Emancipação, libertação, é o Evangelho, é o reino de Deus. Tiraram a rolha, abriu. Infelizmente, temos as nossas, digo infelizmente, porque é infelizmente que nós temos que cumprir na nossa cidadania com o nosso papel, seja dos impostos
ou seja, do voto. Digo infelizmente porque não há retorno do que você faz, mas é só para isso que eles servem. A grande bênção é que religião não é obrigação, então o saduceu eu posso chutar. O Herodes, infelizmente, eu tenho que aguentar, ou eu mudo de país. O Brasil tem várias saídas, dá para sair pelo Rio de Janeiro, dá para sair para São Paulo, Recife, e acho que até Brasília tem voo internacional, se eu não me engano Campinas também tem. Tem várias saídas para o nosso país. Mas isso aqui sou eu que estou falando, você pode não... aí tem a ver com as minhas idiosincrasias e com as minhas decepções. Mas aquilo que aconteceu nos dias de Jesus é verdade, irmão, pode acreditar. Sem fazer nenhum anacronismo, eu acho que eu estou interpretando do jeito certo. E Herodes estava doido da vida. Mas ali estava um povo livre, que levava a libertação. Sabe o que Tiago diz no capítulo 1, verso 27? A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é essa aqui, ó. Cuida de pessoas, visita os órfãos e as viúvas nas suas aflições, terapeu, e guarde-se incontaminado do mundo, vive a palavra. Você quer saber o que é religião? É cuidar um do outro e andar com Cristo. É isso aí. É isso que você precisa, nada mais do que isso. Romanos 8, 29. Aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Bonito isso, né? Quando você é parte do corpo de Cristo, ele é o nosso irmão mais velho, ele é o primeiro, ele é o primogênito. É isso aqui, o Teófilo. Tudo que ele fez, agora ele está dando origem a um novo povo. E esses caras não têm cabresto, esses caras não têm gaiola, eles são livres. E não adianta cortar o pescoço de um. Foi na Roma antiga que surgiu o ditado que sangue de cristão era semente. Eles matavam cristãos nas arenas e aparecia mais cristão para tudo quanto era lado. Foi aí que veio Constantino e falou, vamos abraçar esses caras antes que eles fiquem maior do que a gente. A conversão de Constantino. Você acha que Constantino se converteu de verdade ou de mentira? Mais alguns anos a gente descobre. A gente vai estar na glória, se ele estiver lá é porque foi, se não tiver é porque não foi. Se a gente encontrar Constantino na eternidade falando aleluia, aleluia, pois o Senhor onipotente reina. Ah, Constantino se converteu mesmo, hein, mané? Agora, se a gente chega lá e não tem ninguém, e ouve uns estalar de, tipo o dia de faz churrasco, aquele estouro que dá no carvão, o Constantino lá no quinto dos infernos queimando. Eu não sei se vai ser assim no inferno, irmão. Porque céu é terra restaurada e inferno é uma linguagem figurada, não tem fogo, não sei como é que vai ser. Mas também não preciso, não é para lá que eu vou. Também espero. Espero não ouvir, não vos conheço. Mas Senhor, em teu nome eu preguei na casa da rocha, e daí? Mateus 10, 8. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberão de graça, por isso, deem de graça. O que de graça recebemos, de graça damos. Política e religião sempre vão te cobrar alguma coisa para você ter benefício. A religião para te vender milagres espirituais a troco de dinheiro e submissão. E a política vai te exigir a tua carne e a tua alma para te dar um pouco de dignidade. Quando você for a um posto de saúde que não tem remédio, ou a um hospital que não tem vaga, ou a uma escola que não tem lugar para o seu filho, ou a qualquer repartição pública onde você é tratado como um lixo. Mas é que no fim das contas, o mundo jaz no maligno, e essa existência é uma grande idiotice. Muito triste se você ainda luta para tentar puxar saco e defender mitos humanos. No meu caso, meu Messias já veio. É aquele que anda 50 quilômetros só para ressuscitar o filho da viúva, que nem sabia que ele estava lá. E nem teve tempo de orar para que Jesus fizesse. É o cara que enfrenta uma tempestade só para libertar um cara que ninguém gostava e odiavam, que era um endemoniado gadareno. É aquele que se condói pela sogra de Pedro e vai lá para curá-la. É aquele que olha para o leproso e para o paralítico, que nós lemos no capítulo 4 e 5, e toca para que ele seja restaurado.
É aquele que vai até a casa do Jairo, que ele era o cara mais improvável e que era dos perseguidores, do grupo dos perseguidores de Jesus, para ressuscitar a filha dele. E se emociona e sente quando alguém submisso, que crê em Cristo de verdade, toca nos seus vestidos. O Teófilo é esse tipo de gente que ele dá origem. É esse tipo de gente. Não é o tipo de gente que está no comércio da religião ou no comércio do poder, da explosão, da dinamite. É a pessoa que compartilha o amor de graça, que recebeu de graça. Poder sem amor é morte. Dê poder a alguém que é insensível. Dê poder a alguém que é insensível. Se você tiver um bom projeto, com uma grande ideia, com uma grande organização, com líderes bem escolhidos, e que você faça uma rede de domínio e controle, e uma boa pregação, que possa entrar na cabeça das pessoas, você vai formar uma religião que vai dominar o Brasil inteiro. Dá certo. É só você olhar para Hitler. Funciona muito bem isso. Só não é reino de Deus. Agora, o amor é diferente. Quem tem amor e não tem poder, quem tem amor e tem poder, usa o seu poder para o bem. E quem tem amor e não tem poder, dá um jeito porque ama. Eu contei aqui de manhã, quando eu era garoto, eu vim saber muito tempo depois, uma fase que meu pai passou desempregado na nossa infância, eu nunca percebi. Minha mãe depois contou. Aquela coisa de eu e o Jorge comer o bife e ela comer o ovo ou só a salada, eu achei que era o que ela queria, mas não era. É porque o amor, ele supera, mesmo que não tenha poder. Sabe por que a sua casa é abençoada? É porque você é dizimista e Deus abençoou o seu trabalho? Esquece isso. É porque você tem dinheiro e tem um carro bom e mora num bom bairro, com uma boa segurança? Que bom que você tem isso, mas não é por isso. É porque o seu filho sabe o tamanho do seu olerite, ou porque sua mulher é orgulhosa do seu imposto de renda? É porque você joga videogame com ele, porque você ouve, porque você sai com ele. É por isso que a sua casa está formada. É porque você respeita a sua esposa e você a trata como uma rainha e você a ouve e a conhece. Beleza? Ou porque você é uma escrava dele? Não é por isso, é porque você o ama, porque você o compreende. Há muita gente que faz comércio de poder porque acha que é isso que sustenta uma religião ou um país. Tolos. Idiotas. Eles não conhecem o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu fosse como um sino que tine e toca, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu desse todos os meus bens para os pobres, eu falasse a língua dos homens e dos anjos, desse meu corpo para ser queimado, se isso não tivesse como base o amor, não adiantaria nada. O amor é paciente, ele é benigno, ele é bondoso, ele não gosta da injustiça, ele ama a verdade. Ele reparte, ele sente, tudo crê, tudo espera, tudo sofre, tudo suporta. Havendo línguas cessarão, havendo profecias, elas acabarão, mas o amor jamais acaba. Ô Teófilo, tem uma comunidade surgindo, que eles vão matar esse Jesus na cruz, mas aí eles estão perdidos, porque eles vão ter que matar o mundo inteiro na cruz. E nem vai adiantar, porque esse povo já está crucificado com Cristo. Deixa eu te falar um negócio, Teófilo. Ele não tem nada a ver com esses religiosos que você ainda não entende se são cristãos ou não. E ele não tem nada a ver com essa lógica imperialista que você está vendo. Eles têm a ver com o amor. Eles repartem.
eu não quero me atrasar muito, mas sabe, por exemplo, se a irmã fulana tiver com um problema e ela conhecer a irmã Beltrana e a irmã Beltrana ajudar a irmã fulana e ela conseguir um emprego, um trabalho, um tratamento médico, ou ela orar e a irmã fulana for curada, isso vai ser uma bênção para a comunidade. Agora tem lugares que o pastor vai ficar pé da vida com isso, porque quem é o líder dela que deixou ela orar por essa daqui, sem ser o líder da célula, do grupo? Quem é o dono dela que não falou com o dono, com o chefe do chefe, e não chegou até mim, e não saiu de mim o poder? Quem é? Porque a lógica é imperialista. O idiota segura os dois lados da rede, ele quer o povo nas suas mãos. Igreja de Cristo não tem controle. Deus move, toca, liberta, abre porta de emprego, ajuda, paga uma pizza, faz amizade, dá carona. Tem a ver comigo? Não. Então eu tenho plena consciência que nada disso daqui tem a ver comigo. Isso aqui tem a ver com Deus. Isso aqui é um mistério do corpo vivo de Jesus Cristo. Que amanhã você vai acordar de manhã e Deus vai falar com você. Você vai ler a Bíblia e Deus vai falar ao seu coração. Você vai assistir um filme e Deus vai te lembrar de algo que está na palavra. E você vai bater às vezes no muro e falar, opa, e Deus vai falar, não, vai por aqui, vai por ali, porque Deus está aí, ó. Essa é a comunidade de Cristo. Não tem a ver comigo. Para a religião é sempre importante ter um símbolo espiritual de poder, aonde todos os subservientes estão presos na rede do idiota. E para o político é excelente que todos briguem e lutem numa militância praticamente espiritual e idólatra, para que ele possa segurar as duas pontas e você trabalhe para ele. Fora a verba eleitoral que ele já tem. Tem o seu trabalho gratuito, que ainda brigou com a sua família por causa dele. E a sua mãe que te deu a luz, te amamentou, te carregou 9 meses na barriga. E você conseguiu brigar com quem você ama por causa de uma lógica de controle, de quem nem sabe o seu nome e não está nem aí com você. Tem que se transformar num idiota para abraçar um desses dois modelos. Deus tenha misericórdia de nós. Mas, Teófilo, há uma chance. Nós temos uma chance nesse mundo. O amor de Cristo. O amor do reino. A lógica da cruz. E aqui no meio, ó, tem terapeuta, tem palavra de Deus, tem milagre que a gente não sabe explicar, a gente só não vende ele acontece e a gente louva a Deus, não bota na paleta, a gente não coloca no menu para as pessoas pagarem e terem, porque de graça Deus deu, de graça a gente recebe, de graça a gente ora e de graça a gente agradece pela graça. Que nós vivamos nessa paz como reino de Deus, e que outras pessoas, quando encontrarem a gente nesse mundo maluco e caótico que a gente vive, possa dizer, tem uma lógica diferente no seu jeito de pensar, e a gente possa dizer, é Jesus. Quer conhecê-lo? Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Senhor Deus, essas coisas que Lucas escreveu para Teófilo são muito doidas quando a gente para pensar nos detalhes das entrelinhas, já que nós estamos lendo desde o começo, entendendo essa história toda. E parece que nada mudou para os dias de hoje, Senhor, mas, Senhor, nos ajuda, não é fácil. Toda hora tem uma rede nos enrolando, inclusive as redes sociais. Sempre tem alguém fazendo a nossa cabeça, sempre tem uma opinião que é um anzol para fisgar o nosso beiço. Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor. São muitas vozes, é muita coisa que quer nos capturar. E
Nós precisamos mais do teu evangelho, mas eu te agradeço, porque Jesus Cristo é nosso Senhor. Nos liberta desses domínios, Senhor, nos liberta desses controles. Ainda que nesse mundo, alguns deles a gente tem que cumprir, porque somos cidadãos, mas que a gente possa fazer isso só por obrigação mesmo, porque nós somos teus. O que governa a nossa cabeça seja o teu reino, o teu evangelho, a tua paz, o teu amor. Que seja, Senhor, a tua bondade, a tua benignidade, o teu caráter de justiça. E todos nós aqui, eu também, o senhor sabe como eu briguei com o cara essa semana, a gente carrega essa lógica da violência, né? E agora eu estou aqui falando com os meus irmãos, perdoa, Senhor. Me perdoa e perdoa cada um de nós, porque nós precisamos da tua graça e da tua misericórdia. E tem dias, Senhor, que nós estamos tão injuriados e tão angustiados e tão cansados e não percebemos que toda essa angústia é porque nós estamos com a nossa cabeça girando e pensando na lógica do controle desse mundo. Arranca a gente disso, Senhor. Que a gente possa pensar nas coisas que são do alto e não nas que são da terra, cogitarmos das coisas de Deus e não das coisas da carne, ouvirmos mais a tua voz do que aquelas que nos cercam e sermos a tua igreja. Nos forma como a tua igreja. Gente de Deus, gente que ama a Deus, gente que de graça recebe, de graça dá, gente da missão, gente da misericórdia. Que esse nosso ambiente sempre seja feliz, saudável, leve, festivo, de amigos, como é Jesus Cristo nosso Senhor. E já que o Senhor nos gerou a sua imagem, nos ajuda de verdade cada dia a matarmos a nossa própria, para termos a identidade de Cristo. É difícil, mas nós nos arrependemos todo dia e te pedimos o teu amor e a tua graça. Nos dá uma boa semana, abençoa o nosso dia de descanso desse domingo, leva a gente em paz para a nossa casa, traz a gente de volta debaixo da tua graça e do teu amor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.